Vocês estão prontos? É sacanagem, vamos lá. Então, gente, hoje eu trouxe pra vocês um filme daqueles raríssimos que só quem tá aqui desde o começo das análises do canal vai saber. É um da 15ª camada. Quem assistiu os vídeos antigos sabe do que eu tô falando. E, gente, vocês não fazem ideia do quão difícil foi analisar esse filme. E por quê? Vocês me perguntam. Porque encontrar esse filme foi praticamente uma caça ao tesouro. Na época, eu até tinha conseguido encontrar uma versão desse filme, só que estava em alemão. E ele também não tinha, acho que ainda não tem, legendas em outro idioma que não seja esse. E como eu ainda não entendo alemão, né, eu até tentei fazer uma gambiarra e traduzir as legendas do alemão para o inglês, que é a língua que ficaria mais coerente, né, de se colocar, considerando as frases e o contexto das coisas. Só que, né, não funcionou como eu esperava. E aí, como apressado sempre come cru, eu decidi esperar algum tempo para ver se alguém postava uma versão diferente do filme, que fosse em, sei lá, inglês, espanhol ou até uma versão em português. E acabou que 3 anos depois, ou seja, agora, uma pessoa realmente postou o filme no Dailymotion completinho, dividido em 2 partes. O problema é que a imagem não estava tão boa. Só que vocês sabem que eu não desisto fácil. Então o que eu fiz? Eu peguei o filme do Dailymotion, peguei a imagem que eu tinha do filme em alemão, juntei os dois no meu editor de vídeo e sincronizei os áudios para ter a minha versão exclusiva em inglês desse filme incrível e raríssimo. Então, com vocês, o segundo filme mais raro que eu já analisei nesse canal. A Lenda do Pirata Barba Negra. Peraí um minutinho. Acho que antes de começar a análise, eu deveria dar algumas informações importantes sobre esse filme. Afinal, como ele é super raro, todo detalhe sobre ele é importante. Vai que isso ajuda a encontrar uma versão dublada futuramente, quem sabe. Bom, ele é um filme alemão de 2014, dirigido por Anthony Power. Foi baseado numa série de quadrinhos da revista alemã Mosaik, intitulada de Abrafaxe, que inclusive faz parte do título original do filme, Die Abrafaxe und der Schwarze Flagge. Ok, deixa eu explicar. Basicamente, nos anos 70, essa revista alemã, a Mosaik, sofreu algumas mudanças editoriais. Uma delas causou a criação de um trio de garotos que viajavam no tempo e se envolviam em aventuras de cunho educacional. Em cada edição, eles iam para uma época diferente, encontrando figuras históricas e vendo de perto eventos que marcaram e mudaram o curso da humanidade. Uma coisa que eu fiquei me perguntando enquanto pesquisava sobre esse filme era: o que é Abrafaxe? Afinal, isso tá no título em inglês do filme também e parece não ter uma tradução. E é muito simples, Abrafaxe nada mais é do que a junção dos nomes dos 3 meninos, que são Abrax, Brabax e Califax. É quase um Asterix e Obelix, que tem o Ideafix e o Panoramix. E se a gente parar pra olhar melhor, pra observar, até o estilo de desenho parece um pouquinho. De qualquer forma, agora que todas as introduções possíveis foram dadas, eu posso começar a contar a história completa do filme. Bom, nossa jornada começa em um museu de história, durante uma exposição sobre piratas. Assim que o tour acaba, o nosso querido trio de curiosos decide xeretar a sala dos fundos do museu, apesar dos protestos do Califax, que só quer ir embora dali antes que o estabelecimento feche. Max, o nome adaptado para inglês do Brabax, encontra uma estranha bacia dourada atrás de umas caixas nos fundos e começa a mexer com ela. Acaba que a bacia tinha poderes mágicos e fez com que os 3 acabassem caindo num vórtex de tempo. O Max e o Alex, adaptação para o nome do Abrax, são transportados até o porão de um navio e logo notam que o Califax, que acabou não conseguindo se segurar durante a queda no vórtex, não estava junto com eles. Eles decidem sair para procurar pelo amigo, mas acabam sendo encontrados pelo Tom Selleck e pelo Raul Seixas aqui. Eles eram marinheiros do navio, que logo na cena seguinte nós descobrimos que se trata de um galeão espanhol, comandado por esse cara pomposão aqui, chamado Arquibaldo Don de la Cruz. E por seu fiel papagaio Prado, que inclusive é um dos meus personagens favoritos do filme.
Pelo que dá pra perceber, o Arquibaldo tinha a missão de encontrar ouro pro rei da Espanha, mas não conseguiu, e por isso estava ensaiando alguma desculpa para justificar o seu fracasso. Até que a dupla de marinheiros bate à porta da sua cabine, dizendo que encontraram 2 invasores no navio, junto com uma bacia de ouro. E como era mais esperto que o Arquibaldo, o Prado logo nota que o artefato se parecia muito com algo que estava desenhado nos documentos sobre a lenda da cidade de Eldorado, e que aquela poderia ser a chance do seu capitão se tornar tão, ou talvez até mais, rico do que o próprio rei. E sendo assim, o explorador decide ele mesmo descer até o porão para interrogar os invasores, entre aspas. Enquanto isso, não muito longe dali, a gente vê um navio pirata. E é justamente nele que a gente conhece o famoso Blackbeard the Pirate, Blackbeard the Mean, Blackbeard the Devil of the Seven Seas. You lazy, good-for-nothing plague or ship rats! You disturbed my siesta! Desculpa aí. Bom, agora que o Barba Negra tá acordado, assim que ele vê o galeão espanhol de longe, ele decide partir para saqueá-lo, apesar do aviso do Shanti, de que a líder dos piratas tinha proibido qualquer tipo de ataque. O Arquibaldo acaba perdendo o navio pro Barba Negra e os outros piratas. E nesse meio tempo, por causa da confusão, o Max acaba caindo na água e sendo resgatado pelos 2 marinheiros bêbados, se separando do Alex. Ao mesmo tempo, o segundo garoto acaba perdendo a bacia pro Barba Negra e só sobrevive graças ao Shanti, que pula na água para salvá-lo. Os 2 então rumam até a Ilha de Tortuga, que parece ser o local menos perigoso no momento, para eles poderem decidir o que vão fazer em relação ao Barba Negra, quanto ao sumiço do Max e, lógico, quanto à Bacia Dourada também. Lá, o Alex conhece a belíssima e perigosa líder eleita dos piratas, a lendária Annie Bonny. E acaba descobrindo que era lá que o Califax estava esse tempo todo e que ele tinha até feito amizade com alguns dos piratas. Tudo vai bem até adivinha quem aparecer. The bowl. I thought I'd seen the last of you. É, tinha que ser, né? Bom, de qualquer maneira, aproveitando que ele tava com a bacia de ouro, o Califax desafia o Barba Negra para uma partida de cartas, considerando a bacia como prêmio. O pirata acaba perdendo, mas como ele é, de fato, um pirata, ao invés de entregar o artefato para os meninos, ele decide atacá-los. Por sorte, a Annie aparece bem na hora para defendê-los. E, se aproveitando da batalha, o Barba Negra diz abertamente que vai matá-la para tomar o seu lugar como líder. E ele quase mesmo, esmaga a cabeça dela com uma das pilastras que ele arrancou de uma das paredes. Mas acho que ele se esqueceu de que estava lutando contra a Annie Bonny, né? A mais perigosa de todos os piratas. Então não demorou muito para ela pensar em alguma coisa. Uau! Ovos mexidos. Depois disso, o Barba Negra é banido para sempre da Ilha de Tortuga. E acaba sozinho dentro de um barquinho minúsculo no meio do oceano. Isso pelo menos até o Arquibaldo aparecer exatamente naquela área com outro navio. E sem ter outra alternativa, o terror dos 7 mares implora por ajuda. É claro que inicialmente o espanhol se recusa a ajudá-lo, mas quando ouve o Barba Negra mencionar a Bacia Dourada, ele concorda em partir com ele para a Ilha de Tortuga. Ou seja, além de ter tentado roubar a bacia, quase matar a Annie Bonny e de enganar o Arquibaldo, ele ainda revelou a localização da ilha secreta dos piratas. E falando na ilha, lá, para provar que estava vindo do futuro, o Alex constrói, com a ajuda do Califax e do Shanti, um balão feito com velas de navio e um barquinho simples, e convida a Annie para dar uma volta. Tudo vai bem por um momento, até que, lá de cima, os 2 veem um grupo de espanhóis atacando os piratas da ilha. E automaticamente, né, a Annie pensa que tudo foi um plano do Alex para distrair ela e tomar Tortuga junto com os exploradores. Acaba que todos eles, a Annie, o Alex, o Shanti, o Califax e os outros piratas, são capturados pelos espanhóis. E eles ficam trancados em celas por algum tempo, até o Max finalmente aparecer para resgatá-los, usando aquele mesmo jogo de cartas de antes para enganar o Hal Seixas e o Tom Selleck. Não que precisasse de alguma coisa, né, para enganar esses 2. Eles são completamente tontos. Nip again! You're cheating!
No! I saw! How? You were blindfolded! Oh, yeah, that's right. Sleep. Enquanto eles fogem, porém, o Barba Negra acaba capturando o Max e ameaçando matá-lo caso ele não revele o segredo da Bacia Dourada, como que usa, como fazer para usar a bacia para chegar ao Eldorado. Por sorte, o Shanti acabou ouvindo os gritos de socorro do Max e voltou para ajudá-lo, entrando numa luta intensa contra o brutamonte do Barba Negra. Apenas quando eles já estão em alto mar é que a Annie Bonny e os outros notam que o Shanti não conseguiu sair da ilha com eles, que está prestes a ser morto pelo Barba Negra. E eles até tentam avisá-lo, eles gritam e balançam os braços, fazem qualquer coisa para que ele note o que eles estão dizendo. Mas, infelizmente... He's killed him. Blackbeard's killed him. We have to go back! It's too late. We have to! He was my friend too, you know. He was my father. He will pay. Blackbeard will pay. E aí eles continuam sem rumo pelo mar, até serem abordados de novo pelo galeão espanhol do Arquibaldo, que os ataca sem nem pensar. Ele tá completamente emputecido por causa do que aconteceu antes. Mais uma batalha começa e o Barba Negra, que usou aquele barquinho para seguir a Annie Bonny e os outros, embarca no galeão, aliando-se de vez aos espanhóis para derrotar sua rival. No fim das contas, o galeão espanhol acaba explodindo. E não graças a um tiro dos piratas, mas sim graças a quem? A quem? You know, Juan? Sometimes I think you think too much. Yeah, I know. I get this from my mother. A toast, Juan. To your mother. To my mother. É claro, né? Graças ao Raul Seixas e o Tom Selleck. Mas peraí, que ainda não acabou. Tem uma coisa importante que eu não mencionei. Nesse tempo todo, o navio da Annie estava indo direto pro pior lugar possível. 2 rochas cruzadas, tipo, gigantes, conhecidas pelos piratas como o Cemitério dos Marinheiros. E o pior ainda tá por vir. De alguma maneira, o Barba Negra sobreviveu à explosão do outro navio e invadiu a embarcação da Annie, agarrando o Califax e ameaçando jogá-lo para os tubarões, caso o Max não mostrasse como a Bacia Dourada funcionava. O garoto obedece e alinha as imagens da bacia corretamente, como se fosse um quebra-cabeça, entregando ela para o Barba Negra logo depois. O que ele não esperava é que aquilo se tratava de uma armadilha e que a combinação de imagens que o Max tinha feito estava errada. Cool. Look at that. Whoa. My goodness. Mamma mia! Oh my gosh. I've never seen. Certo, uma combinação já foi, faltam 2. E não demora muito para o Max notar a semelhança de uma delas com as pedras cruzadas para onde o navio estava indo. Ele pede que a Annie siga o curso e passe entre as rochas. E apesar da sua relutância, lógico, né, já que ela pensava que o navio ia bater e todo mundo ia morrer, ela segue as instruções. E assim que o navio atravessa o caminho, as rochas negras se erguem, ficando douradas. E uma extensa mata surge, revelando uma ilha quase tão linda quanto o próprio paraíso. A cidade de Eldorado. Eles finalmente encontraram. A última combinação da bacia era, obviamente, a que os garotos procuravam desde o início. E assim que foi colocada na posição correta, abriu o tão esperado portal de volta para o presente. E assim como da primeira vez, os garotos dão as mãos em círculo, sendo levados pelo artefato até o museu, onde começaram. Just a minute. Mine, I think. The bowl, miss. If it's not handled carefully, It takes you places.
Such imaginations. Too much time at the movies, if you ask me. I hope he's careful with that thing. If you come back next week, you can get a proper look at it. O fim. Uau! Esse filme é muito bom. Eu gosto muito, muito mesmo das personagens. Eu achei todos bastante carismáticos. Principalmente o Shanti e a Annie Bonny. O Barba Negra também, como sendo o vilão, ele é um vilão extremamente palpável. Eu gosto muito dele porque ele é muito horrível, sabe? As coisas que ele faz. E ele é muito bruto também. Faz tempo que eu não vejo um vilão... Um vilão brutalidade mesmo. Um vilão, sei lá... mais nervoso, mais estouradaço mesmo das ideias. Faz bastante tempo que eu não vejo um vilão assim. E eu gosto muito dessa figura que eles colocam no Barba Negra. E se tem uma coisa que eu realmente achei que poderia ser melhor aprofundada, é a história dos protagonistas. Não do trio lá, do Alex, Max e Califax. Eu queria saber mais da história justamente do Shanti, da Annie Bonny, do Barba Negra e do Arquibaldo, já que são eles que movem a história pra frente, na verdade, né? Os meninos só estão lá pra levar a gente até aquela época. Se retirassem eles, eu acho que não ia fazer diferença nenhuma. Com todo perdão, apesar deles serem os protagonistas verdadeiros, já que o filme é dos Abrafax, da turma do Abrafax, né? Que seria mais ou menos isso se os quadrinhos tivessem uma tradução. Ainda assim, se tirassem eles do filme, eu acho que não ia fazer muita diferença, porque a aventura em si é mais entre os piratas do que algo que tenha a ver com eles. Então, eu gostaria que tivessem aprofundado mais na história dos piratas, da Annie e do Barba Negra, principalmente. Eu não podia deixar de falar da musiquinha, aquela musiquinha do Black Bear the Pirate. Ela é extremamente viciante. E sim, durante toda a semana, depois que eu pesquisei sobre o vídeo, montei o roteiro, tudo, tava organizando todas as coisas. Sim, eu fiquei cantando aqui dentro de casa. Eu cantei em cal com os meus amigos. E, sim, foi viciante. Eu não conseguia parar de cantar essa música. Eu ainda não consigo parar de cantar essa música. E eu provavelmente vou cantar essa música depois que eu terminar de editar esse vídeo. É claro que os eventos do filme passam bem longe da realidade. Não tem nada a ver com quem realmente os personagens colocados nele eram, né? Digamos que é uma ficção com personagens históricos. Eles pegam personagens históricos e colocam em situações fictícias. Mais ou menos como faria a própria série de Doctor Who, né? Que por muitas vezes se utiliza de figuras históricas em situações que servem só para realmente contar uma história. Ou então o livro Shanghai Baker Street, do Jô Soares, que pega várias figuras históricas do Brasil e de outros países também, como por exemplo Sherlock Holmes, e coloca numa trama fictícia apenas para contar uma história. Inclusive eu recomendo esse livro, é muito engraçado, é muito bom. É interessante ver também que esse filme representa os piratas de uma maneira com a qual as pessoas não estão muito acostumadas. Eles não são tão estereotipados, assim, todos os piratas, né? Quase nenhum deles tem a famosa perna de pau e o tapa-olho, exatamente como eu estou fazendo agora. E eles também não são mostrados como uns doidinhos que estão sempre atrás de algum tesouro. Eles, na verdade, têm uns conflitos entre si, né? Apesar de ter toda a questão da procura da cidade de Eldorado. Esses piratas, na verdade, se aproximam mais de como eles eram na vida real. Ladrões, assassinos, mercenários, que não têm uma confiança plena entre si e que eles estão esperando a qualquer momento serem traídos ou traírem um dos seus sem pena, sem dó e sem nenhum tipo de remorso. E se vocês gostaram desse filme também, se vocês por acaso já assistiram ele antes, na Matinê Cultura principalmente, como eu assisti várias vezes, esse filme me traz lembranças da Matinê Cultura. Eu peço para vocês comentarem aqui embaixo a sua perspectiva sobre ele, o que vocês acharam da história, o que mais chamou a atenção de vocês no filme. E bom, é isso.
por hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, eu tenho certeza que vocês também vão gostar da análise que eu fiz sobre o filme do Popeye de 1980, que vai estar aqui nessa tela final para vocês clicarem. Então, se vocês quiserem assistir, é só clicar aqui agora, tá certo? Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima. Blackbeard the pirate, Blackbeard the mean, Blackbeard the devil of the 7 seas.